Amados, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus Pai, a consolação do doce Espírito de Deus, esteja entrando aí na sua casa, na sua vida, no seio da sua casa, que você esteja sendo envolvido neste amor de Deus. Eu gostaria de estar meditando com vocês no livro de Isaías, do profeta Isaías, no capítulo 6, do verso 1 até o verso 5, que diz assim esse texto sagrado. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto e com 2 cobriam os pés. E com 2 voavam, e clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Amados, esta visão linda de Isaías aconteceu aproximadamente no ano 740, como está registrado na palavra de Deus. Então, Isaías, até então ele não tinha muito compromisso com o serviço de profeta, ele não executava com exatidão. Isaías ainda não tinha recebido direto de Deus esta função de profeta. Ele trabalhava, mas tinha uma vida tranquila. Ele era bem de situação financeira. E segundo alguns historiadores, era parente do rei, era primo do rei, entendeu? O que aqui para a gente não faz muita diferença. Mas ele deixa registrado que no ano que morreu o rei Uzias, ele deixa registrados, essa data aconteceu mais ou menos aí, por aí, no ano 740. Amados, o importante aqui é que Isaías, que levava uma vida de qualquer maneira, que não levava uma vida de muita responsabilidade no serviço de Deus, naquilo que ele tinha sido indicado, naquilo que ele trabalhava, ele não tinha ainda aquela responsabilidade, aquela firmeza de caráter, de personalidade naquele ofício. Mas aqui, nesse momento em que ele contempla a face de Deus, no momento que ele olha e contempla, o Deus permite, o Senhor nosso Deus permite que ele tenha esta visão linda, esta visão maravilhosa. Ele vê os serafins glorificando a Deus, ele vê a glória de Deus, ele é envolvido na glória de Deus. Aqui ele é envolvido na glória de Deus. Amados, quando o homem é envolvido na glória de Deus, quando o homem contempla a santidade de Deus, quando o homem contempla a santidade de Deus, quando o homem contempla esse Senhor que vive e reine para todo sempre, amados, a primeira coisa que ele faz é olhar para si mesmo, é olhar para o espelho da sua vida, olhar para o espelho particular da sua vida. E quando o homem contempla essa santidade, então ele olha para ele mesmo e ele vê o quão miserável é o homem, o quão pequeno nós somos, o quão pecador nós somos. Ele viu, a primeira coisa que ele viu é que ele era um homem de impuro lábios. O que saía da boca dele não é da nossa conta, não interessa aqui no texto para nós. Mas ele sabia que ele não falava aquilo que agradava à santidade de Deus. Amados, muitas vezes, essa língua tão pequena na nossa boca nos leva a um desastre tão grande na nossa vida, no nosso comportamento. Às vezes falamos para mais, ferimos pessoa com a nossa fala. Muitas vezes maltratamos pessoas. Aquilo que não precisava ser falado, e a gente acaba falando. A gente acaba dizendo para as pessoas.
Muitas vezes nós queremos passar alguma coisa boa para a pessoa e acabamos não conseguindo, porque não temos um domínio exato da nossa língua, da nossa boca. Aqui ele reconhece isso. Eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo também assim, que não fala nada adequadamente com a santidade de Deus, que não fala nada com a santidade de Deus, que não agrada o que sai das suas bocas, não agrada a santidade de Deus. Amados, como nós estamos precisando, como todos nós precisamos contemplar a face do nosso Senhor, como nós precisamos ter um encontro vivo com o nosso Senhor. Amados, a igreja precisa ter um encontro desse com o Senhor. Amados, a igreja tem andado descalço. Eu falo da igreja de um modo geral, na face da terra, do nosso Brasil. A igreja tem andado descalço. A igreja não está mais alicerçada nesta santidade de Deus. Se desviou, se distanciou da santidade de Deus. Nós nos distanciamos da santidade de Deus. Hoje não se pode pregar mais sobre o pecado. Se pregar sobre o pecado, aqueles crentes, aqueles servos, os filhos, as filhas que estavam naquele culto, no outro culto já não volta mais, vai procurar outro lugar para congregar. Hoje não se pode falar mais em pecado. Hoje não se pode colocar mais ninguém em disciplina. Não, o altar que é lugar de bênção, o altar que é lugar de adoração, o altar que é lugar de renúncia, o altar que é lugar de perdão, o altar que é lugar de santidade, hoje transformou em praticamente um palco de apresentação. No altar hoje não se pode falar mais de pecado. Nós não pregamos mais sobre pecado. Não estou aqui apontando o dedo para pastores de maneira nenhuma. Eu também sou um pregador da palavra de Deus. Eu também prego a palavra de Deus. E eu estou me incluindo aqui. Hoje não podemos mais falar. De repente, se nós estivermos falando sobre o pecado, pode alguém levantar lá no púlpito, lá no meio das pessoas, e o que você tem com isso? O que você tem com a vida? Amados, nós precisamos voltar a contemplar a face do nosso Senhor, para que nós possamos olhar para nós mesmos, para que nós possamos olhar no espelho da nossa vida e nos enxergar nesse espelho, e ver nesse espelho que nós estamos de rosto sujo, o sujo pelo pecado, que o pecado tem manchado o nosso rosto, tem impedido que o brilho do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Isso que aconteceu com Isaías, isso que aconteceu com ele. Ele contempla a face do Criador. Até então, para ele estava tudo bem, estava normal. Para ele estava normal. A vida que ele estava levando estava normal. Mas quem estuda a palavra de Deus, quando chegar em Isaías, quando estudar esse livro, vai ver que o livro muda totalmente no capítulo 6. A partir do capítulo 6, muda totalmente a fala de Isaías. Aqui ele se identifica com a santidade de Deus. Aqui Deus passa a revelar para ele as coisas grandiosas que iriam acontecer. Amados, se nós queremos receber alguma coisa de Deus, nós precisamos voltar para a santidade de Deus. O povo precisa voltar para a santidade de Deus. Aqui eu falo para o povo de Deus. Eu falo para nós. Precisamos nos reconciliar de novo com o nosso Senhor. Não, mas não basta reconciliamento, não basta pedido de perdão de 2 minutos, 1 minuto. Não, amados, nós precisamos voltar para o chão, nós precisamos voltar com a boca no pó. Precisamos rasgar o nosso coração diante de Deus para que Ele tenha misericórdia de nós. Para que a igreja volte a tomar o seu lugar devido, que venha reassumir o seu lugar devido na face da terra, que a igreja volte novamente a fazer a diferença na sociedade. Crente hoje é sinônimo de modismo.
Eu não gosto nem mesmo dessa palavra crente. Eu prefiro chamar você de filhos e filhas de Deus. Crente hoje é modismo. É modismo hoje. Vários e várias outras pessoas. Eu vou ser crente agora, vou cantar, vou gravar para crente agora. E também passa a ser crente, então virou tudo moda. Igreja hoje virou moda. Amados, a igreja não pode ser um palco de encontro social. A igreja tem que ser local de adoração ao Senhor. Aqui eu falo do templo, das paredes. Ali tem que ser local sagrado. Ali tem que ser local de adoração a esse Deus que vive e reine para todo sempre. Desse Cristo Jesus, desse Senhor nosso. Nós precisamos entender isso. O nosso culto tem que ser de adoração ao Senhor. Tem que ser de adoração ao Senhor. Eu não posso apenas me ajuntar socialmente e fazer apresentações. Não, amados, precisamos cada um de nós nos retroceder e buscar a santidade de Deus, buscar a face desse que vive e reine para todo o sempre. O Senhor está ajustando a tua igreja. O Senhor tem chamado a atenção da igreja. O Senhor tem esvaziado exatamente os templos, aonde não se prega mais sobre o pecado, aonde não se fala mais do pecado, aonde o altar deixou de ser local de adoração, de renúncia, de perdão, e passou a ter outras finalidades. Muito pouco a gente vê uma explanação viva, eficaz da Sagrada Escritura. Graças a Deus que ainda temos homens e mulheres de Deus, ainda temos os remanescentes de Deus, e nós glorificamos e exaltamos a Deus por isso, por esta bondade, por esta misericórdia. Deus sempre tem os remanescentes, Deus sempre conservou os seus remanescentes. Glorifique e exalte a Deus na vida do seu pastor. Se ele prega a palavra de Deus para você no púlpito, glorifique e exalte o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ore pelo seu pastor, ore pela família do seu pastor. Ele está direcionando você na presença de Deus. É Ele que vai te apresentar, Ele que vai apresentar o rebanho ao Senhor Jesus Cristo. E esse Cristo vai nos apresentar a Deus. Eis-me aqui, juntamente com os filhos que o Senhor me deu. Que será o dia mais lindo que nós esperamos. A consumação exata. A consumação exata. A consumação não está aqui no arrebatamento. Não. A consumação estará naquele dia em que Cristo Jesus, o Senhor nosso, o Deus nosso, o príncipe nosso, o Emanuel de Deus, o jovem Galileu, o jovem Nazareno, esse Senhor nosso e Deus nosso, que morreu ali na cruz por mim e por você. O dia será esse que ele apresentará à igreja, ao Deus Pai. Pai, eis-me aqui, juntamente com os filhos que o Senhor me deu. Meu amado, minha amada, não fique para trás. Não fique para trás. Busque a santidade de Deus na sua vida. Que o Senhor nosso Deus, esse Deus que se revelou a Isaías, revele também a você. Que te encha de graça, que te encha de santidade, que você possa redimir dos seus pecados perante Ele. Amados, eu vos abençoo em nome do Senhor Jesus Cristo. O meu nome é Damásio de Jesus. Amém.